nosso assunto de hoje, né? Lembra que a gente falou que nós iríamos caminhar, ok? Trazendo nesse mês de novembro, em função do dia 2, informações que o Evangelho e que a doutrina espírita, explicando o Evangelho, principalmente o capítulo 17 de Mateus, nos fala a respeito do mundo espiritual, ok? Até porque a gente está assistindo, né, muito dramas de mortes, seja pela guerra, seja por suicídio. Como está acontecendo isso, né? O mundo, na sua indefinição de valores eternos, joga as pessoas para a direita, joga para a esquerda, joga para frente, joga para trás, nos seus interesses, e há um grande vazio na criatura humana, e ela começa a pensar que não tem mais razão de viver, porque ela perde a sua própria identidade, né? E aí, por isso que nós estamos assistindo muitas pessoas tirando sua vida, né? E muitas mesmo. Então, tem uma pergunta que eu vou colocar aqui, né, que está lá na pergunta 165. O que é que diz? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação espiritual? A perturbação espiritual é aquele momento em que, né, é desligado os laços, os 3 laços que nós falamos aqui, né? Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Né? Aqui é o Frederico Friedland, né? O amigo dele espiritual, né? O Andrade, está desligando. Já desligou esse, já desligou do coração e está desligando aqui o laço do cérebro. Então, os 3 laços, né? Então, desligou, né? Ok? E aí o espírito está, ok, com seu corpo espiritual. Então, tem uma certa perturbação. Ok? Por isso que ele fala perturbação espiritual. Ela é momentânea, variando de pessoa para pessoa. Tudo bem? Vamos então entender. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Até a pessoa tem um pouco mais de identidade, né? Porque ela não perde a identidade dela porque ela assume um corpo espiritual, né? Aí ele responde, influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Olha, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês. Eu já até falei uma vez para vocês aqui. Nós estamos tendo a oportunidade, uma vez por semana, né? Só para vocês entenderem essa pergunta, ok? Desde a pandemia, 2020, nós tivemos a oportunidade fomos chamados, né, a circunstância nos chamou a atender mediunicamente os corações queridos que estavam passando para o mundo espiritual, na pandemia, que foi muita gente. Então, nós tivemos a oportunidade de atender, ok? Atender. Não sei se eu falei para vocês por que isso começou. Falei para vocês por quê? Não? Lembra, eu falei da minha filha? A minha filha foi, com todos os sintomas de Covid, foi para o check-up. Chegou lá no check-up, cheio de gente, né? Fizeram exame, bateram chapa e não encontraram o pulmão, nada no pulmão. E aí o médico lá disse assim, era amigo do meu filho, que é médico também, disse, olha, é melhor levar ela para casa, o pulmão dela está bonzinho. Mas ela sentiu todos os sintomas, todos. Aí eu não estava em casa, quando eu cheguei em casa, eu olhei assim, tá certo? Ok? Era espírito. O espírito desencarnou na Covid, envolveu ela, e ela estava com todos os sintomas, ela não tinha Covid. Mas ela estava envolvida pelo espírito que tinha sido o fotógrafo do casamento dela. Estava lá. Ok? Ela não estava com Covid. Aí, conversei com o espírito lá, né?
muito tempo, né? Em vez de sair correndo, eu fui conversar com ele. E aí, ele foi e falou quem ele era, tal, tudo mais, tá. E aí, depois que a gente atendeu o espírito, ela ficou boa. Tá bom. Aí eu atendi o primeiro. Mas, no processo, toda noite, chegasse 10, 11 horas, a porta lá batia. Papai. Digo, nossa, mais um. Senta aí. Atendendo. Tipo assim, olha, muitos corações, pelo impacto de um processo novo, se viu como se estivesse na UTI. Nem sabia que ainda tinha desencarnado, como se estivesse na UTI. Aí vinha lá, mergulhava no fluido dela, ficava assim melhorzinho. Eu não falava que ele tinha morrido, né? Mas ele pegava aí, encaminhava, dizendo que eles estavam bem, ok? Que não ia morrer. Eu menti? Não, ninguém morre. Tudo bem? Aí, outra noite, isso toda noite. 10, 11 horas, de novo. Cansaço, né? Eu digo, mas rapaz, eu acho que eu vou. Sabe o que eu só vou resolver? A gente vai lá botar, eu vou fazer uma reunião mediúnica aqui toda semana. Chamei ela, aí veio o convite, não um convite, né? Mas eu acho que muito merecimento da minha parte. Eu fui convidado não, me pediram para me atender com ela, ok? Espíritos que estavam desencarnando, ok? E não tinham consciência que estavam já no mundo espiritual. E aí até hoje eu estou trabalhando, toda semana a gente senta para atender um hospital no mundo espiritual, entender? Como terapeuta, de espíritos que não sabiam a respeito dessa informação. Porque por não saber, eram pessoas boas. Então eram espíritos bons, que gostavam de fazer o bem, mas não tinham noção da vida espiritual. E aí, toda semana, até hoje, a gente recebe eles. A gente recebe 3 por sessão. Né? Então o que eles veem? Tudo bem? Confusos, totalmente confusos, apesar de ser pessoas boas. Por quê? Por falta dessa informação, que a vida continua. Mesmo que os espíritos lá dissessem para ele, olha, você agora está com corpo espiritual, você agora pode fazer o que você gosta, que é a caridade, olha, tem todo um mundo para você agora, eles ficaram em dúvida, sim, não, por falta dessa informação. Aqui, ó. Certo? Tudo bem? Então, essa perturbação, ela varia, tá certo? De pessoa para pessoa, ok? Conforme isso aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Cada um segundo suas obras, está no Evangelho. Tudo bem? Ok? Logicamente que o conhecimento ajuda, né? Então, aqui, por exemplo, olha, nosso irmão aqui, o Fred Fligner, né? Aqui está aqui o espírito dele, ó, já de pezinho, tentando se voltar ao seu consciente, tudo bem? Só que ele, toda a vida dele, ele tentou fazer o bem. Por isso que ele mereceu essa ajuda aqui, ó. Tá bem? A própria filha foi lá na hora que ele estava passando para o mundo espiritual. Nem todas as pessoas têm esse aparato aqui. Depende de suas obras. O que é que você está fazendo na vida? Qual é o seu alinhamento na vida? Então, a ideia de fazer o bem e a caridade é de fundamental importância. É tão importante, que todas as pessoas que nós atendemos, né, desde a pandemia até hoje, eles são muito claros em dizer, olha que coisa maravilhosa. Sim, onde é que você está internado? Num hospital 20 estrelas. É maravilhoso lá. E por que tu ainda está assim? Tá certo? Ok? Por que tu ainda está assim, com dificuldade? Se lá é 10 estrelas. Ah, porque eu ainda não consegui aceitar devidamente o que aconteceu. Eu ainda fico pensando na minha vida para trás. E aí a gente fica trabalhando com eles para ser libertado
das memórias passadas e seguir em frente. Então, a caridade oferece para a gente, quando a gente... Uma evidência rápida aqui, deixa eu ver, peraí. Ninguém aqui vai morrer com menos de 100 anos. Todo mundo vai passar dos 100 anos. Então, o que vai acontecer? Daqui a 100 anos, quando tu partir, tudo bem? Quando tu partir, ok? Se tu exercitar o bem e procurar ser uma pessoa boa, tu vai receber uma ajuda 10 estrelas, entendeu? Para um tratamento no mundo espiritual. E o tratamento é de acordo com a pessoa, entendeu? O nível de perturbação também espiritual de acordo com a pessoa, tudo bem? Então, por exemplo, o que nós vimos, o que nós assistimos com relação à perturbação espiritual? O tempo da pessoa voltar ao seu estado de consciência total varia de pessoa a pessoa. Tem pessoas que rapidamente tomaram consciência, tem pessoas que muitas vezes ficaram imaginando que ainda estava na UTI, tá certo? E a gente ia ajudando para despertar nela essa realidade, que ela, entendeu? Logicamente que a gente nunca falou para eles que eles morreram, nós dizíamos que um tratamento novo vai chegar para que eles pudessem melhorar e viver. Não se fala de morte para o espírito que morreu, que está no mundo espiritual. Se ele não tem consciência, ele entra em pânico. Tudo bem? Por quê? Porque a cultura aqui na Terra o que é? O mundo espiritual, tá certo? Ok? Morte é um processo natural, mas as pessoas veem como castigo, como isso, como aquilo outro. E é um processo natural. Todos nós, depois de 100 anos, estamos aqui, vamos partir. Tudo bem? Vamos partir. E cada um segundo suas obras. Fechado aí? Tá bom, agora vamos lá. Só para a gente fechar, né, essa questão. Até aí, tudo entendido? Vamos embora lá. Então, eu trouxe uma imagem, como está acontecendo muito isso. E todas as vezes, só hoje, até quarta-feira, de segunda-feira para cá, eu já tive informações de pessoas conhecidas, de 1, 2, 3 pessoas conhecidas, falaram que eu não conheço, tá? Que se suicidaram, entendeu? Pelo esse mundão doido que está aí. As pessoas sem identidade, não têm identidade, entendeu? E se perde totalmente, porque o mundo puxa você com as meias verdades para tudo que é lugar. E a gente não pode se afastar de Deus. Não pode, nesses momentos que está acontecendo de Deus, não pode. E não só pode se afastar do bem, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, tá? Sobre um pouquinho de suicídio. Eu vou falar rápido, tá? Desencarnação de um suicida, para vocês entenderem. Por isso que soube que alguém suicidou, faz logo uma oração. Então, vamos lá. Olha só, o espírito, pela morte do corpo rápido, os laços não desata e ele fica ligado ao corpo sentindo o impacto do que ele fez. Então, aqui, se ele atirou nele, ele sente todo o impacto aqui e esse processo aqui vai ficar com ele por muito tempo. Tem que ter um tratamento diferenciado para ele. O nível de consciência dele é quase nulo. A perturbação é por muito tempo. Por quê? Porque ele se retirou do corpo, ok? De forma fora da lei de Deus. Porque Deus é muito claro, né? Tem que esperar o tempo da gente. Ok? Não, o suicídio foi ele que se matou. Tá, né? Foi ele que atirou nele mesmo, olha. Entendeu? Então esse nível de perturbação fica muito grande. Então nunca pensem nisso, aconteça o que acontecer. Porque quando você abre muitas vezes um pensamento para o suicídio, o mundo aí do espiritual está num processo de transição tão grande que você sente logo as influências em cima de você. Ok? Não pensa, porque suicídio é uma porta enganosa. A pessoa não quer se suicidar, ela quer se livrar do problema. Entendeu? Aconteça o que acontecer, gente. Não pode, não faça.